Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querida família Canção Nova, nós estamos aqui direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E quero acolher você neste programa de hoje no colo da mãe, para que junto com a Virgem Maria nós possamos de fato descansar neste colo de mãe, colo materno. A rosa é a rainha das flores. Na dimensão espiritual, Nossa Senhora possui a forma mais bela daquilo que representa a perfeição. São Camilo de Leles incentivava a devoção à Virgem Maria, no cuidado e auxílio aos doentes. Acreditava no cuidado de uma mãe para com os seus filhos. Em mensagem de cunho espiritual, ele recomendava: deixe tudo nas mãos de Deus e recorra a Nossa Senhora, e pedia que seus seguidores tivessem um amor de mãe para com o próximo. É muito bonito, por exemplo, quando nós escutamos uma tradução mais antiga que eu sou o narciso. O narciso é uma flor que pode ser branca ou amarela, que tem 6 pétalas e no centro ela tem como que um funil onde guardam ali, num tom vermelho, as sementes, os pólens, não me lembro o termo adequado. E ela tem outra característica que ela cresce, ela tende a ficar assim, voltada para baixo. Por isso Narciso, porque Narciso era aquele que olhava somente para si, mas não. Quando se fala de Narciso, aqui quer dizer que ela está curvada. Maria, como rosa, já percebeu quando a rosa ela está exuberante, ela baixa um pouquinho o pendão? Ela tem uma beleza singular, ela tem o pólen, as sementes, mas ela está curvada. Como o lírio também se curva. Se curva diante de quem? Daquele que é o sol que a alimenta e a nutre. Curva-se diante daquele que tem toda a sua devoção e que recebe toda a sua entrega. Ela curva-se diante daquele que é o seu Senhor, reverente, bela, mas não esnobe, não cheia de si. Maria é aquela que sabe não só o seu lugar, sabe a quem deve se curvar e aquela que carrega dentro de si tanta vida. A sua exuberância e a sua beleza estão exatamente no fato de concretizar aquilo que diz o Evangelho: os humildes serão exaltados. A humildade não é uma atitude de autodiminuição, de menosprezo da sua pessoa, como alguns estão fazendo por aí. A humildade, segundo Teresa d'Ávila, é andar na verdade. A humildade é ter a capacidade de reconhecer as virtudes e os dons que o Senhor nosso Deus nos deu. A humildade é ter a capacidade de fazer o necessário dentro de nossas condições, reconhecendo nossos limites, mas também tendo a certeza das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, das nossas habilidades e colocá-las a serviço. O humilde não é o que se menospreza. O humilde é aquele que sabe o seu papel, sabe aquilo que depende dos outros e faz o necessário para que, na sua história, a beleza seja alcançada, vista e vivida. Eu sou a rosa. E está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 1. Então, meu querido, minha querida,
Pense bem, nós, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, precisamos ter a beleza dos filhos de Deus, mas curvar-nos diante daquele que nos sustenta e nos ilumina. Ó Maria Santíssima, Senhora Rosa Mística, eu me consagro inteiramente a vós. Consagro-vos o meu entendimento, para que eu possa sempre vos amar. Consagro-vos a minha língua, para que eu possa sempre vos louvar. Consagro-vos o meu coração, para que eu seja totalmente vosso. Recebei-me, ó Mãe incomparável, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais e, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me e fortalecei a minha fé, para que, vos amando nesta vida, eu possa contemplar para todo sempre a vossa face no céu. Amém. Estava tudo muito bem, né? Aí de repente recebi um telefone que meu filho morava no Paraná, né? Aí ele teve um acidente, foi um acidente muito grave e ele morreu. Na quinta-feira eu falei com ele, na sexta-feira meu filho estava morto. Aí eu fiquei sem chão. Eu não tinha mais lugar para ficar, não tinha mais jeito, não tinha controle mais de nada, sabe? Preferia morrer também do que viver, porque ver um filho morto, né? Eu fui para lá, sofri muito lá para voltar, aí estava esquecida de quase de tudo. Aí como foi um dia me chamaram para vir aqui. Aí teve um retiro, né? E eu falava, eu sou devota a Nossa Senhora, oro, rezo, faço companhia, e Deus teve que fazer isso comigo. Eu não concordava, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu sem saber, aí eu cheguei, quando eu entrei na igreja, que eu vi Nossa Senhora com o filho morto nos braços, aí para mim parece que o mundo clareou, né? Essa hora eu vi. Eu vi assim, parece que levantou aquela luz e falou assim, por que Nossa Senhora, que é uma mãe e conseguiu e está aí com o filho morto no braço, por que você não vai conseguir aceitar? Como eu tenho mais filhos, vai cuidar dos outros. Aí desse dia em diante, eu chorei muito, né? Aí quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu entrei no grupo da saúde, eu já estava no grupo da pastoral da criança. Como as crianças foi a minha força. Daí para cá eu estou lutando na pastoral da criança, faço parte do grupo, visito as pessoas, frequento a igreja, toda quinta-feira tem a adoração do Santíssimo. Eu ainda na igreja lá em São Francisco. Eu estou na igreja, lá na igreja de São Francisco, e eu estou com a canção nova. E sem a canção nova eu não consigo, né? No ano passado eu fui lá, todo ano eu vou na canção nova. Chego lá, faço minhas orações, volto de novo, né? E conheci a canção nova em 2000, foi em 1992. Fui pra cá no rádio. Fui pra cá, nunca mais eu saí da canção nova, né? Minha companheira tem passado para muita gente. Foi assim uma bênção e estar aqui com saúde
ter essa oportunidade, porque nós viemos, estou participando de um encontro de aposentados, moro em São Paulo, e de repente surgir este convite e essa programação, subindo aqui, fui vendo e agradecendo e voltando, o quanto a gente tem que ser grata mesmo, a cada dia, a cada momento, pela saúde, estar aqui com essa idade e participando de tudo isso. Foi muito bom mesmo. Volto com o coração repleto de alegria e de gratidão. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. E já que esta música traz para nós neste momento o Pentecostes, aonde está Maria acontece o Pentecostes, acontece o derramamento do Espírito Santo. Aliás, a Virgem Maria foi quem primeiro, por obra do Espírito Santo, gerou Jesus. Então ela, por primeiro, foi a cheia do Espírito Santo. E depois, quando Jesus prometeu que voltaria para a casa do Pai e não nos deixaríamos órfãos, ele disse: eu vou enviar o prometido. Eu vou enviar a promessa, aquele que vai te dar força, aquele que vai te dar coragem, aquele que vai te dar ânimo. E os apóstolos estavam no cenáculo. Com quem? Com a Virgem Maria, Jéssica. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, como diz a Sagrada Escritura, e a Virgem Maria estava lá. E estava lá para quê? Para dar força e coragem para aqueles homens, para aqueles apóstolos que estavam temerosos, estavam com medo. E a mãe estava juntinho deles, à espera do cumprimento da promessa, à espera do derramamento do Espírito Santo, da promessa, do Pentecostes. Então, o meu desafio e convite para você agora, para mim, para a Jéssica, para você que está aqui na Basílica, os meus irmãos de comunidade, todos nós que estamos neste momento empenhados nesta missão do programa No Colo da Mãe, eu quero convidar você a pedir o Espírito Santo. Porque Pentecostes acontecerá. É uma profecia, uma promessa. Já aconteceu, mas neste encontro de hoje de oração, o Pentecostes também acontecerá. Aqui onde nós estamos, mas também aí do outro lado, de onde você reza conosco, da sua casa. Peça com as suas palavras: vem Espírito Santo de Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vem Espírito Santo me dar coragem para tomar as decisões necessárias, para enfrentar as dificuldades do tempo presente. Vem Espírito Santo me conduzir nos meus afazeres, nos meus relacionamentos,
na minha afetividade, na minha sexualidade, nos meus sentimentos, nos meus afetos, naquelas relações que hoje são conflitosas. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo como foste sobre os apóstolos em Pentecostes. E ali trabalhou no coração deles, tirando do coração deles todo medo, toda insegurança. Porque nós bem sabemos, se percorrermos um pouco mais pelo Novo Testamento, pelas Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos principalmente, depois que os apóstolos receberam o batismo no Espírito Santo, chegado o dia de Pentecostes, eles saíram corajosamente para pronunciar, proclamar a vitória, o nome de Jesus, até mesmo para proclamar cura física, cura da alma. Mas eles só puderam fazer isto depois do Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá coragem, é aquele que nos dá força, é aquele que está em nós para nos conduzir a uma atitude de parresia, de intrepidez, de coragem, de ousadia. Do que você precisa hoje? Está com muito medo aí? Vem Espírito Santo. Precisa conversar com alguém, resolver uma situação? Vem Espírito Santo. Preciso dirigir o carro, eu comprei o carro, mas eu não dirijo porque eu tenho medo. Vem Espírito Santo. Qual é hoje os impedimentos da sua vida? Quais são as paralisias da sua vida? Você pode dizer, Rosane, a minha paralisia ela é física. Mas eu vou dizer para você, se calhar é muito mais ainda do seu coração. Peça hoje que o Espírito Santo venha nas paralisias do seu coração. Peça hoje que o Espírito Santo venha nas paralisias do coração dos membros da sua família. Quem são aqueles da sua família que hoje precisa deste Pentecostes? A Virgem Maria presente está. Pentecostes acontecerá. Vem Espírito Santo. Você ora no Espírito Santo? Você já teve o seu batismo, a sua experiência com o Espírito Santo e um dia o seu coração ardeu, pegou fogo e você orialalabashiri cantalabari alabari alabari e incansavelmente você foi possuído pelo Espírito Santo de Deus, que te deu forças, que te deu coragem, que te deu parresia. Sabe por quê? Porque onde está Maria está o Espírito Santo. Quem é filho de Maria traz em si a graça também do Espírito Santo. Por quê? Porque você recebeu no seu batismo. Você não lembra porque você era bebê, mas você bem sabe as palavras do Padre. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este sinal da cruz que traçamos sobre nós todos os dias. Por isto, vem Espírito Santo. Iria alabari, 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 alabari. Da sua casa, reze no Espírito, pedindo esta parresia, pedindo esta força, pedindo este dínamo, este ânimo na sua alma. Eu não combinei ali com o Arthur não, mas se ele puder aumentar um pouco o volume ali do teclado que ele está a tocar, juntamente com esta canção, com esta oração no Espírito, para que você seja alcançado neste momento. Se a Jéssica assim também o quiser, se sentir livre de rezar, vamos rezar, porque Pentecostes acontece aqui e agora. Ori alabari, 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 alabari. Nós pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre todo este lugar, sobre todo este povo que reza com a canção nova neste momento, sobre nós que estamos aqui, para que aconteça em nós este movimento, esta graça. E na medida que você também vai escutando aí da sua casa esse instrumento que chega até você neste momento, permita que o Espírito Santo de Deus realize esta obra nova. E eu sinto mesmo neste momento que o Espírito Santo entra em muitos lares que há muito tempo estão tomados por uma certa escuridão. E o Espírito Santo é esta
luz que vem trazer à sua casa esta luz, este ânimo, esse dínamo, esta vida. Vem Espírito Santo, orialabari, alabari, alabarie, orialabari, alabari, alabarie, alabaralalalere. E vai recebendo aí na sua casa o Espírito Santo de Deus. E com as suas palavras diz: vem Espírito Santo, eu quero a tua presença. Vem Espírito Santo trazer paz, trazer coragem, trazer alegria, trazer cura, tirar-me da minha paralisia, tirar-me da minha surdez, da minha cegueira. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós agora como em Pentecostes, assim junto com Maria, porque Maria presente está. Pentecostes não somente acontecerá, mas aconteceu agora. Muito obrigada. E você já pode agradecer a presença da Virgem Maria, a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Maria também tem o título Mãe de Pentecostes. Não sei se você sabe disso, mas tem Nossa Senhora de Pentecostes, mãe de tantos nomes. Por quê? Porque ela estava lá presente. E ela está aqui agora, neste nosso Pentecostes. Vamos cantar. E assim, cantando com a Jéssica, cantando com o Arthur, nós neste momento então já agradecemos e já encerramos também com a música este encontro de hoje, porque Pentecostes aconteceu, mas continuará na sua casa e você há de testemunhar os feitos e os efeitos desta oração. Cantemos. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume, estás aqui.